Chegamos em Gênesis capítulo 32. Então nós vimos anteriormente, né, que Jacó, ele saiu fugindo da casa de Labão, com medo de Labão. Olha que interessante a gente lembrar que quando ele saiu também da casa do seu pai Isaque e Rebeca, ele saiu o quê? Fugindo de Esaú, com medo de Esaú. E agora Jacó está saindo lá da casa de Labão, com medo de Labão, até que eles fizeram aquele pacto no capítulo 31. E agora Jacó segue para a sua casa. E quem ele vai encontrar? Qual o medo que ele vai ter agora? De Esaú, porque ele vai retornar para casa. E aí Esaú jurou ele de morte. Então vamos ver esse capítulo segundo esse prisma, né? E então Jacó deu prosseguimento à sua viagem depois de estar lá com Labão. E interessante que aqui, nessa passagem, nós vamos observar já, porque Jacó ficou 20 anos lá com Labão, teve todos aqueles problemas, era uma filha para casar, veio outra, depois as filhas brigavam entre si em relação a ter filhos, Labão também trocava o salário dele, foi desfavorável a ele, é, foi uma vida difícil. Foi uma vida, assim, de muita luta, de muito trabalho, de muitos desencontros. E ele saiu de casa, lá da casa dos seus pais, nós vamos ver nesse capítulo, somente com o cajado. E agora ele está voltando com uma riqueza. Então, a bênção de Deus, realmente, houve a bênção de Deus quanto a prosperar, gerar e multiplicar, e sobre a prosperidade de bens. Então, a bênção ainda está na parte terrenal. Agora, nós vamos ver o Senhor veio trabalhando o caráter de Jacó e vamos ver agora o retorno dele para a terra prometida. Porque se vocês lembrarem, quando ele saiu da casa dos seus pais, ele pegou uma pedra, dormiu sobre ela e ali ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada e os anjos descendo e subindo. Aí ele deu o nome daquele local de Betel, a casa de Deus. Então ali foi o primeiro encontro que ele teve com o Senhor. Agora, quando antes dele sair da casa de Labão, Deus que falou para ele: sai da casa de Labão e volta para a casa dos seus pais. E agora nesse capítulo, nós vamos ver o que? Realmente um verdadeiro encontro com Deus e mudando o nome de Jacó. Quando se muda o nome, significa mudar identidade. Então, esse capítulo está recheado de um encontro de Jacó com Deus. Então, já o primeiro versículo começa que Jacó deu prosseguimento à sua viagem, quando anjos de Deus saíram ao seu encontro. Então, os anjos de Deus estavam protegendo Jacó e toda a sua família durante essa viagem. Assim que Jacó observou, ele exclamou: este é o campo de Deus. E por isso deu àquele lugar o nome de Manaim, dois exércitos, né? Então, a gente não sabe explicar como ele viu isso, como que foi, mas ele teve a percepção disso. E Jacó, o que que ele fez? Ele enviou mensageiros até a terra de Seir, também conhecida por Edom, para falar com Esaú. Lembra que Esaú, depois que ele comeu que ele vendeu o direito de primogenitura, ele comeu aquele guisado de lentilha, e ali aquele guisado também se chama vermelho, e Edom é vermelho. E ele foi também habitar ali nas terras de Edom. Então, por isso que Jacó envia mensageiros à região de Seir, também conhecida por Edom, com o objetivo de reunir com Esaú. Então, para eles falarem com Esaú, para que eles dois pudessem conversar. E lhes ordenou: assim vocês vão falar a Esaú. Olha, vocês vão falar desse jeitinho que eu estou falando para vocês a Esaú. Eis a mensagem que eu dou. Fala, o teu servo Jacó. Olha, ele reforça, o teu servo Jacó.
Habitei junto a Labão e ali permaneci, trabalhando até esses dias. Então ele está se colocando agora como servo de Esaú. Ganhei bois e jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Envio agora esta mensagem ao meu Senhor para que me recebas em paz. Olha, imagine o coração de Jacó. Ele saiu lá de Labão com medo de Labão. Agora ele vai entrar em Canaã com medo de Esaú. Um homem que vive o tempo inteiro com falta de paz, com medo, né? E aí os mensageiros voltaram a Jacó com as seguintes notícias. Olha se nós tivéssemos recebido essa notícia. Fomos a teu irmão Esaú e ele vem agora ao teu encontro sozinho, com algumas pessoas? Não, ele vem a teu encontro com 400 homens com ele. Gente, já pensou alguém vir ao teu encontro, que você já tem medo, com mais 400 homens com ele? Você deve pensar, esse é meu fim agora, né? Jacó teve grande medo e sentiu-se muito angustiado. Então, o que que ele fez? Ele pegou e dividiu em duas porções os homens e os que os acompanhavam, também com as suas ovelhas, cabras, e ele pensou, ele falou assim, ele pensou com ele, eu vou planejar o seguinte, se Esaú vier e concentrar o seu ataque em um dos grupos que eu vou fazer, o outro grupo vai conseguir escapar. Então ele já fez uma estratégia aqui. Imagine você fazer uma estratégia na hora que você está com muito medo, não sabe direito o que fazer. Tomei um pouquinho de água. Não sabe direito o que fazer. Então aí, depois que Jacó fez isso, ele orou. E essa oração, ela é muito interessante, sabe? Porque essa oração, a gente vai perceber nessa oração 4 coisas. Ele reconhece que tudo vem de Deus nessa oração. É uma oração que, tipo modelo, ele reconhece que tudo que ele tem vem de Deus, que ele não tem mérito algum de tudo que ele tem. Ele reconhece a condição que ele é um necessitado. E ele começa a perceber que sem fé não dá para agradar a Deus. Então vejamos essa oração. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me orientaste, retorna à tua terra e à tua parentela e eu te farei prosperar. Ele reconhece, né? Reconhece que é o Deus de Isaque, que é o Deus de Abraão. Reconhece que Deus está falando com ele. Reconheço que não sou digno de toda a bondade, lealdade e misericórdia que tens tratado a mim, teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão. Quer dizer, quando ele saiu da terra dos pais dele, não tinha sequer um cajado. E agora posso vou retornar com tudo isso. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Olha, abrindo o coração. Nós temos que abrir o nosso coração ao Senhor. Senhor, eu tenho medo disso. Senhor, eu tenho isso, aquilo. Olha, eu tenho medo dele, para que não venhas matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Foste tu com efeito que disseste: eu te acumularei de bênçãos e tornareis a tua descendência como a areia do mar, que se não pode contar de tão numerosa. Interessante que ele está usando as próprias palavras do Senhor para orar, as próprias palavras de Abraão, de Isaac para orar. Um dos princípios que a gente também tem aqui é usar a própria palavra do Senhor para orar. A gente usa muito as nossas próprias palavras, mas a gente deve pegar os versículos, deve pegar a Bíblia. Um exemplo, olha, que eu estou falando. Vamos supor aqui Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltarás. A gente pegar um versículo desse e orar em cima do versículo e dizer:
O Senhor é meu pastor. Ó Deus, tu és meu pastor. Ó Jesus, tu és meu pastor. E eu creio que nada vai me faltar. Baseado na tua palavra, eu creio que hoje, meu dia, nada vai me faltar. Ó, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor me guia a pastos verdejantes. O Senhor me leva a águas de descanso. O Senhor está à minha frente com o seu cajado, porque o Senhor é meu pastor. Senhor, me faça também uma ovelha que obedeça a ti. Então você vê, a gente pega um versículo e vai orando em cima disso, a gente vai orando a palavra de Deus. Então isso é fundamental, a gente vai cavando, né, a nossa pessoa na presença do Senhor. Então vamos voltar aqui. No versículo 13, assim, depois de passar ali mesmo a noite, então ele passou aonde ele estava orando, ele passou ali mesmo a noite. Depois ele separou entre seus rebanhos um presente para oferecer a seu irmão Esaú. Olha quanta coisa ele separou. Olha, ele separou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo. Era muito caro um camelo nessa época. 30 fêmeas de camelo com seus filhotes. Vacas era muito pouco que existia naquela região, não tem quase pastos. Tinha, olha, 4 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Então, esses animais eram assim muito caros naquela época. Olha quanta riqueza Jacó tinha. E Jacó dividiu todos esses animais em grupos e pôs um servo para tomar conta de cada rebanho. E deu a seguinte ordem: ó, vocês vão adiante de mim, vocês vão na minha frente e vão deixar espaço entre um rebanho e outro. E o primeiro deu a seguinte ordem: ó, quando você encontrar meu irmão Esaú e ele vai te perguntar o que é isso, de quem é, você vai falar que é do teu servo Jacó, e é um presente oferecido a você, Esaú, meu senhor. E ele mesmo chegará atrás de nós. E assim ele deu ordem para os outros também, para o segundo, para o terceiro, e a todos que caminhavam atrás dos rebanhos, que seriam entregues. E porque ele pensou no seu coração. Assim que Esaú vê os presentes que vão chegando, vai amenizar a ira que ele tem no coração dele contra mim. Eu vou aplacar a ira de Esaú com os presentes que vão anteceder. E o presente seguiu-se adiante de Jacó. E aí, depois que Jacó fez isso, mandou os presentes, o que ele fez? Ele repousou um pouco naquela noite, no acampamento. Porque a noite, para nós, muitas vezes a gente vai dormir 10, 11 horas, né? Para eles, ao cair, já ficar escuro, para eles, assim, já é hora de dormir. Porque não tem luz, né? Naquela mesma noite, Jacó se levantou, quer dizer, ele dormiu um pouco aquela noite, aí ele se levantou, porque não conseguia nem dormir direito, e pensando no que ia fazer, o que ele fez? Ele atravessou o rio Jaboque. Então ele pegou suas mulheres, suas concubinas, seus 11 filhos e pegou eles e pôs do outro lado do rio Jaboque. Porque ele falou, acho que ele pensou na mente dele, né? Se à noite vierem me atacar, pelo menos as crianças, as mulheres vão estar do outro lado do rio. Assim que todos passaram para o outro lado do rio e tudo que pertencia a ele, Jacó voltou e ficou o que? Sozinho. Olha, aqui começa uma passagem de extrema importância, de muita profundidade, e longe de mim dizer o que a revelação daqui, mas eu vou trazer para vocês essa parte, principalmente o que diz na Bíblia King James, na parte de anotações, tá? E aí, então, vamos ver aqui. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele. Então, naquela escuridão, ele não sabia quem era esse homem que começou a lutar com ele. E eles começaram a lutar até o raiar da alvorada.
Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, porque veja só, não era uma luta aqui que era com intenção de matar, era a intenção de domínio. Aí esse homem que percebeu que não ia dominar Jacó, o que ele fez? Ele tocou na articulação da coxa de Jacó, ali no nervo ciático, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. O que é a coxa? A coxa é o lugar mais forte que nós temos. Esse músculo da coxa é onde dá força para lutar, dá força para chutar, para correr, para nos movimentar, né? Então ele tocou ali naquela parte onde se movimenta mais, onde tem mais ação. E então, quando ele tocou, deslocou a coxa enquanto lutavam. Imagina. Então ele declarou, o homem: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Por quê? À noite eu não consigo ver, né? Mas rompeu o dia, ele ia ver o homem. Contudo, Jacó lhe rogou: Eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Então Jacó percebeu que nessa luta ele não estava lutando com o homem natural. Ele estava lutando ali com o representante de Deus. Era algo que havia já aqui era uma luta espiritual. Olha, Jacó enfrentou Esaú desde o ventre materno, querendo a primogenitura. Ele lutou com Esaú desde o ventre materno e saiu agarrado no calcanhar. Ele lutou com Labão e saiu fugido. Agora, para entrar na terra de Canaã, na terra prometida, ele tem que enfrentar agora Deus. Espiritualmente, agora ele está enfrentando Deus. E aí Deus fez uma marca nele, tocou na sua coxa. Ao que o homem lhe inquiriu: Qual é o teu nome? Será que o homem não sabia o nome de Jacó? Claro que sim, mas Jacó precisava pronunciar com a boca dele. Jacó, respondeu ele, porque Jacó trazia um nome, um quê? Um suplantador, um enganador, trazia isso no nome. Então o homem orientou: Não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Portanto, como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e preservaste. Quer dizer, o teu nome agora não vai ser mais Jacó, suplantador, enganador. Você agora é Israel. E hoje nós temos o que é a nação de Israel, né? A gente vê uma coisa interessante. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, e quando Deus mudou o nome de Sara, de Sarai para Sara, é meio nomes parecidos, né? Não tem assim grande diferença. Agora aqui a gente vê Jacó para Israel é totalmente diferente. Aqui então o nome ele representa identidade, representa personalidade, representa quem você é. Então aqui Deus está mudando totalmente agora a parte da vida de Jacó. E aí suplicou Jacó prontamente: Dize-me, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: Por que me perguntas pelo nome? E ali mesmo o abençoou. Olha que rico! E ali mesmo o abençoou. Então Jacó denominou aquele lugar onde ele estava Peniel. Peniel significa face de Deus. Portanto, afirmou: Vi a Deus face a face, contudo minha vida foi poupada. Na realidade, ninguém viu a Deus face a face. Até quando Cristo esteve aqui na terra, com Jesus Cristo, ele falou que ninguém viu a Deus, que ninguém viu ao Pai, senão o Filho. Então aqui foi uma manifestação até do Filho que é Deus, né? Ao romper da aurora, Jacó atravessou o vale de Peniel, atravessou Peniel, mancando. Ali ele teve o quê? Uma marca no seu corpo, porque ele recebeu um golpe que havia levado na coxa. E por esse motivo os descendentes de Israel até hoje não comem o músculo ligado à junta do quadril dos animais, porque ele feriu a Jacó na articulação da coxa e no nervo ciático. Então, aqui, o que eu quero ressaltar para vocês, né?
conforme a Bíblia King James, o que fala a respeito de Jacó. Eu vou ler aqui para vocês, fazendo alguns comentários, né? Diz assim: a solidão traz nossos temores. Lembra que Jacó ficou sozinho do outro lado do Vale do Jaboque? Então ele ficou sozinho ali, pois toda a família do outro lado, tudo que pertencia do outro lado, ele voltou para ficar sozinho ali. Porque se viessem atacar, ele seria o primeiro. E a solidão, o que? Ela traz os nossos medos. E Jacó, por ter pensado que o homem que viera contra si poderia ser um espia de Esaú. Então, quando ele começou a lutar com esse homem, que era o anjo de Deus, o que ele achou? Ele achou que era um espia de Esaú. Mas no decorrer da luta ali travada, Jacó veio entender que aquilo não era uma figura humana, não era simplesmente um mortal, pois se tratava do próprio Deus em forma de anjo. Olha só. E Jacó, como Jacó mesmo veio a reconhecer, depois a gente vê isso que a gente leu no versículo 30, né? E durante toda a sua vida, vamos ver, Jacó, durante toda a sua vida, lutou para prevalecer. Primeiramente foi lá com Esaú, depois com Labão. Agora, prestes a entrar novamente na terra de Canaã, foi-lhe revelado que teria que enfrentar quem? A Deus. Agora ele não teria mais como fugir de Deus. A gente foge muitos anos de Deus. A gente luta na nossa vida com Esaús, a gente luta na nossa vida com Labãos, mas tem um momento que nós vamos ter que estar face a face com o Senhor e que seja hoje, na nossa vida hoje, né? Então, aqui deixa eu continuar a leitura, ó. O anjo poderia facilmente vencer Jacó, mas transparece no texto original que Deus desejava que Jacó se rendesse de modo espontâneo e completo, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. O Senhor, ele tem como vencer nós. Você acha que o anjo precisava lutar com Jacó a noite toda? Não, mas ele queria que Jacó se rendesse de modo espontâneo e completo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Contudo, num só golpe, o Senhor o privara de qualquer capacidade de resistir. Em um só golpe. Não poderia mais se esconder, enganar ou fugir. Muitas vezes, ó Senhor Jesus, eu já tive alguns golpes na minha vida, porque de ser muito forte, de enfrentar as coisas, e o Senhor teve que vir com esse golpe na minha vida. Assim Deus age também conosco. O Senhor nos levará a cada um dos seus eleitos submissos à sua pessoa. O Senhor quer nos levar submissos à pessoa dele. Isto, no entanto, ele realiza somente depois de nos levar-nos. Olha só, isso, no entanto, ele realiza depois de levar-nos aos extremos das nossas resistências humanas, necessidades físicas, intelectuais e emocionais. Perceba como Jacó, ele devia estar exausto fisicamente, gente, vindo de uma viagem, com medo de Labão, depois agora para entrar em Canaã com medo de Esaú, sabendo que Esaú vem com 400 homens, uma viagem longa, com preocupação com 4 mulheres, com 11 filhos. Essa responsabilidade não é fácil. E responsável por todo aquele monte de gado, por todo aquele monte de servos. E agora, para entrar na terra, o medo de Esaú. Ele não sabia se o pai dele estava vivo, como que tinha as coisas, porque não tinha forma de correspondência, né? Então ele estava assim cansado, com fome, os seus recursos intelectuais já esgotados e ainda lutou aqui. E olha, então muitas vezes o Senhor precisa nos levar a extremos para que a gente realmente se volte a Ele. Aí a leitura continua assim: por causa da típica arrogância humana, oferecemos a Deus nossa descrença e resistência constante, assim como a incapacidade de reconhecermos Sua boa e permanente mão paterna, procurando chamar a nossa atenção para o bom caminho e nos disciplinando.
Todavia, em algum de nós, ele vai precisar tocar. Ele tocou na coxa, né? Todavia, algum de nós ele precisará tocar a fim de reduzir-nos à impotência total, ou pelo menos ao reconhecimento de nossas limitações e dependência do Pai, e assim revelar-nos a sua infinita e maravilhosa graça em Cristo Jesus. Isso está lá em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Olha, nada e ninguém vence a Deus. Jacó não suplantou Deus. Deus é que deu a Jacó a graça de vencer a si mesmo e as circunstâncias de sua vida com o Espírito de Deus. Então Jacó notou que estava lutando com Deus e agarrou-se suplicando que não o abandonasse, mas cumprisse a promessa feita da outra vez, que ficou para trás e sozinho em Betel. A persistência A persistência de fé de Jacó não demorou a ser recompensada. Jacó reconhece que a verdadeira e plena bênção só pode vir de Deus. Porque vocês viram, tudo aquilo que ele tinha até agora era a bênção humana. E ele podia perder num instante ali com Esaú. Por isso, de agora em diante, o nome dele, que significa sua identidade, seu caráter, deixaria de ser Jacó, que significa o suplantador ou enganador, em hebraico, né? E passaria a ser Israel, vencedor com Deus ou aquele que luta na companhia de Deus. Deus mais tarde confirma o nome de Jacó lá já em Gênesis 35, 10. Mais uma coisa importante, amadas, amados, hoje se nós vemos a nação de Israel, a gente vê que é um país tão pequenininho, um país com uma tecnologia avançadíssima, medicina avançada, uma das melhores agriculturas que tem numa terra seca. Todos os países ali em volta contra ele e não consegue vencê-los. Eles no ano 70 depois de Cristo, eles foram dispersos pela terra e só voltaram à sua nação em 1948, voltaram para Israel. Eles ficaram quase 1900 anos, quase 2000 anos sem habitar na sua terra e conseguiram se manter um povo unido e voltar para lá. Hoje nós sabemos que Nova York, 60% da riqueza de Nova York, que é uma das capitais mais ricas do mundo, está na mão dos judeus. Aonde eles vão, eles prosperam. Então, imagine um povo ficar 1900 anos afastado da sua terra natal. Era para nem existir mais o povo, né? Era para nem mais existir a cultura. E eles voltam para lá. E hoje Israel é o foco do mundo. Se vocês verem, as notícias ali sempre estão ao redor de Israel. Então, nós vemos assim como a palavra de Deus, ela é atual, e que cada dia o Senhor possa realmente olhar em nós uma pessoa que se rende a Ele, sem precisar Ele tocar na nossa coxa.